Para vocês algumas dessas questões para que a gente possa ver como que a banca ela tem solicitado aos seus candidatos o entendimento de noções de gestão estratégica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas questões que eu separei da banca AOCP. Vou abordar especificamente o Balance Scorecard para que a gente possa ter aí essa perspectiva, né? Porque quando sai um pouco do conceito, as questões elas adentram dentro daquilo que é principalmente o Balanced Scorecard. Então, é por isso que a gente vai focar aqui a análise dessas questões dentro aqui do nosso preparatório, porque, obviamente, em razão do nosso tempo, do nosso cronograma, fica, né, mais viável a gente olhar aqui questões específicas dentro desse tema que está previsto no edital. Então, essa questão que eu trago aqui para vocês é uma questão do concurso da Universidade Federal da Fronteira Sul, que aconteceu no ano de 2019, e vai trazer da seguinte forma o conteúdo. Assinale a alternativa que apresenta um instrumento de gestão do desempenho organizacional que se propõe a traduzir a estratégia organizacional segundo as seguintes perspectivas de desempenho: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Vocês percebam que aqui não está, né, assim, exatamente as perspectivas podendo ser separadas, né? Mas quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, desempenho financeiro de clientes, processos internos e aprendizados e crescimento, é o quarto, ok? Porque como tem aqui o Ezinho e o outro E aqui, pode gerar alguma confusão, né, dentro daquilo que a gente conhece da teoria das noções de gestão estratégica. Então, a gente vai olhar aqui para aquilo que são, né, os instrumentos aqui citados, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. A gente vai olhar para esse instrumento de gestão do desempenho organizacional, tá? O que diz respeito a essas 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Uma coisa que a gente precisa olhar é que, assim, como instrumento de gestão do desempenho organizacional, a gente tem uma ampla variada na literatura, principalmente da administração, do direito administrativo, né? E aí a gente vai olhar aqui para cada um, a gente vai perceber que, por exemplo, o Project Chapter não é exatamente, né, uma ferramenta que venha trabalhar esses 4 níveis de perspectivas, né? Por quê? A gente sabe que o que o Project Carter tem é a possibilidade de trazer um termo, né? Aquilo que a gente costuma dizer de termo de abertura do projeto. É um instrumento de gestão? É um instrumento de gestão, mas que não necessariamente vai trabalhar com essas 4 perspectivas, porque essa dimensão, esse instrumento, ele é, a gente pode dizer que é um sumário daquilo que são características que estão contidas numa determinada proposta, né, num determinado projeto, e tem como intenção dar uma visão geral, tá?
para aquele que é o gestor, né? Porque é basicamente um instrumento que diz respeito ao gestor daquele projeto. E por que se faz, né? Eu estou aqui já trabalhando, né, com o português, o termo de abertura do projeto, não necessariamente a tradução, tá, pessoal? Mas é como convencionamos aqui no nosso país chamar. Esse termo de abertura do projeto, ele vai permitir com que tenha uma visão rápida, né, daquilo que está na estrutura, no escopo completo do projeto, favorecendo exatamente aí o monitoramento daquele, né, que precisa, obviamente, alcançar os seus resultados, que é o projeto. Quando a gente fala do Balanced Scorecard, a gente já, né, entende que tem aí, sim, um instrumento de gestão de desempenho organizacional que se propõe a trabalhar dentro de determinadas perspectivas de desempenho, né? Qual é o alcance financeiro que se deseja ter, o que os clientes desejam, né? Como que estão os processos internos, quais aprendizados e crescimento, né? Então, aquilo que diz respeito ao enunciado está mais relacionado à letra B. Agora, se a gente pega aqui o business coaching, né? Aí sim a gente pode dizer que é uma tradução, né? Que seria o coaching empresarial, né? O treinador empresarial, o mentor empresarial, né? É aquele que fica quase numa função, né? Eu vou te chamar aqui de supervisão, mas, assim, é mais de orientação, né, dos insights, das decisões a serem tomadas, né? Muitas empresas estão adotando, muitas organizações, não só do aspecto empresarial, estão adotando, né? É um instrumento? É, para melhorar o desempenho organizacional, mas não está relacionado aí às 4 perspectivas. O Training Laboratories, ou agora tem que pegar aí para o inglês, né? Training Laboratories, né? O que é? É um treinando, né, dentro de laboratórios, e obviamente a gente já entende que isso também não está ali relacionado à gestão do desempenho organizacional. E a letra E, né, o Manager Overview, então é um instrumento de gestão, sim, se assemelha um pouco àquilo que é o termo de abertura do projeto, né, porque também traz ali um sumário geral, né, daquilo que gerencialmente precisa ser olhado a nível de gestão, né, é para além, né, não se refere apenas a projetos, mas não está relacionado a 4 perspectivas. Então, o que a gente tem aqui nessa questão que está trabalhando com esse método BSC é que, né, ele está abordando exclusivamente uma das ferramentas, né, porque a gente sabe que tem análise SWOT, SMART, né, e o Balanced Scorecard, que é o que tem aí 4 perspectivas, né, de desempenho, mede 4 perspectivas de desempenho: a financeira, a de clientes, a de processos internos e aprendizado e crescimento. Assim, há quem diga que é um conhecimento do direito administrativo, há quem diz que são ferramentas de gestão de políticas públicas, né? Há quem diga que é um saber próprio da administração. O fato é que tem sido cada vez mais presente como conhecimento geral nos concursos públicos, né? Hoje a gente tem aí os grandes concursos públicos que estão abertos cobrando essa matéria, como o concurso nacional unificado, o TRF2, né? E se a gente olhar aí no edital, vão aparecer outros mais. Esta outra questão também vai trazer aí, né, o Balanced Scorecard como tema da sua questão.
Essa outra questão que caiu no concurso do EBSER 2017 também vai trazer do aspecto do que é o Balanced Scorecard. E vai dizer assim: uma empresa, pensando em traduzir sua missão e estratégias empresariais em medidas tangíveis, financeiras e não financeiras, decidiu adotar como instrumento gerencial o Balanced Scorecard. Para tanto, esse instrumento prevê a necessidade de dividir em 4 as estratégias de perspectivas de negócios. Quais são elas? Nós vimos aqui, né? Vamos recapitular aí quais são as perspectivas que dizem respeito a esse método. É a perspectiva cliente, que fica mais fácil para depois a gente tentar resolver. Financeiro, não é que eles são vistos de forma isolada, tá, pessoal? É porque são aspectos a serem considerados, mas eles estão integrados. Minha caneta está dando aqui uma pane. Processos internos e aprendizado e crescimento. Então, essas são as 4 perspectivas desse instrumento gerencial, o Balanced Scorecard. Então, letra A, crescimento? Não. Quer dizer, o crescimento sim, mas ele não é isolado, né? Ele está relacionado à questão do aprendizado. Clientes, ok. Processos internos, ok. Tecnologia, não. Então, né, a gente já teria aqui a letra A sendo descartada, porque só está o crescimento, e é aprendizado e crescimento, mas também temos aqui tecnologia, que não tem nada a ver. Crescimento, novamente, né, tem que estar relacionado ao aprendizado. Pesquisa e desenvolvimento? Não. Aprendizado e crescimento, agora sim, né, estão os dois juntos. Operações? Não. Então, a letra B também não é. Financeira? Ok. Clientes? Ok. Processos internos? Ok. Aprendizado e crescimento? Ok. Então, a gente tem aqui as 4 perspectivas do Balanced Scorecard presente na letra C. Então, essa é a questão correta. Mas vamos olhar a letra D e ainda tem a letra E. Financeira? Ok. Aprendizado e crescimento? Ok. Operações? Não. E produtos? Não. Financeira? Ok. Processos internos? Ok. Pesquisa e desenvolvimento? Não. Tecnologia. Então, as 4 perspectivas de forma integrada nesse instrumento gerencial Balanced Scorecard é financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Vejamos a questão que caiu no concurso da AGESAN Rio Grande do Sul 2022, que diz assim: o Balanced Scorecard foi desenvolvido por Kaplan e Norton. Ok. E 4 perspectivas norteiam esse método. Considerando o tema, assinale a alternativa correta. O aperfeiçoamento contínuo é uma perspectiva que surgiu para substituir a perspectiva de processos. Na verdade, né, assim, não há uma substituição, né, daquilo que se pretende dentro dessa metodologia, né? É um aprimoramento. Então, a letra A não se justifica. Na perspectiva financeira, serão avaliados os objetivos de curto, médio e longo prazo da empresa. A gente está falando empresa aqui,
né? Mas é da organização, né? E, na verdade, a perspectiva financeira, né? Ela vai monitorar se a estratégia que a organização adotou está melhorando os resultados financeiros, né? E aí, obviamente, vão ser avaliados aspectos de rentabilidade, crescimento, produtividade e aumento da receita, né? Então, acredito que esses objetivos de curto, médio e longo prazo, né, eles estão inseridos dentro dessa perspectiva. Vamos olhar a letra C. Na perspectiva do aprendizado e crescimento, o foco está na qualidade dos processos internos. A gente precisa entender que o aprendizado e crescimento é uma capacitação da organização promovida por investimentos em equipamentos, pesquisa, sistemas e recursos humanos, né? Então, a organização, ela busca aprender e inovar para atingir as suas metas. Então, não necessariamente está nos processos internos, né? Na qualidade dos processos internos. A letra D. A retenção de clientes e a aquisição de novos clientes são analisadas na perspectiva da expansão do negócio. Bom, a retenção de clientes, né, assim, a lógica de trazer o cliente como uma das perspectivas dentro desse método é buscar a sua satisfação e a sua fidelização. Então, os indicadores de resultado de satisfação são usados dentro desse método para medir o quão bem a organização atende às necessidades dos seus clientes, né? Então, não necessariamente, né, está vinculada ali a uma perspectiva de expansão, né, à medida que a gente também tem aí a fidelização como uma preocupação. A inovação é uma métrica considerada na perspectiva da produtividade, que foca na qualidade dos produtos. Bom, a inovação não é uma das 4 perspectivas desse método. Então, a gente tem aqui como correto a letra B de bola. Pessoal, como vocês podem ver, e a gente vai conversar hoje, né, sobre esses temas, sobre como a banca AOCP trabalha o tema dos direitos humanos. E eu trouxe aqui uma questão que caiu no concurso da Prefeitura de Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul, no ano de 2020, porque essa questão aqui vai pegar a base de tudo quando a gente fala de direitos humanos. Não temos como falar de direitos humanos sem não olhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, a gente vai olhar para a declaração a partir daquilo que a banca aqui está solicitando. Então, o enunciado diz assim: consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a alternativa incorreta. Então, é uma questão simples, onde você vai pegar aquele conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e você vai olhar para as alternativas, percebendo em que medida, né, tem alguma alternativa que está desviante, né, daquilo que fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. É um texto que não foi modificado, né, e a gente precisa conhecê-lo. Então, a gente vai olhar para cada uma das alternativas aqui e comparar com o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. É uma questão bem simples. Na plataforma Concursos e Serviço Social tem aula abordando essa Declaração Universal, mas aqui a gente vai olhar para resolver as questões, ok? Então, vamos olhar a primeira alternativa que diz assim: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aí eu quero levar vocês agora ao texto, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você vai encontrar esse texto em diferentes fontes. O texto não pode mudar, ok? Eu estou aqui com vocês no site do Unicef, né, que é um dos organismos
da ONU, né, da Organização Nacional das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, e ela traz um texto, né, na íntegra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 1948, né? E é muito interessante porque é a história de constituição da própria Organização das Nações Unidas e dos direitos humanos. Então, o texto vai trazer aqui um preâmbulo. Pessoal, é bem curta essa declaração. Tem 30 artigos, tá? Aqui, ó, vou passar aqui na extensão para vocês. Tem 30 artigos e a gente vai olhar cada um, né, de forma a achar as alternativas, ok? E aí a gente já pode olhar aqui para o artigo 5, que diz assim: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E a gente pode voltar, né, para a nossa questão, porque a gente vai ter aqui, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, a gente percebe que é exatamente o texto que está na declaração, né? Isso é uma condição de direitos humanos. Não permitir que ninguém seja submetido à tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, né? Porque a gente precisa lidar com o respeito, né? A integridade física, psicológica, moral, né? Todos os aspectos do indivíduo, né? E ele não vai ser submetido aí à tortura de forma alguma. Então, a gente olha agora para a alternativa B, que diz assim: a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. E, né, a gente está vendo aí uma condição importantíssima que fez, né, com que o país hoje viva nesse regime democrático, né, que é o nosso país, e a gente vai encontrar aqui, né, a alternativa que eu não estava compartilhando. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Agora sim, a gente pode ir para o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a gente vai no artigo 21, que tem 3 pontos. E um dos pontos é: a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Então, se a gente olhar para aquilo que está aqui na alternativa, a gente vai ver que está igualzinho o texto, né? Então, prevalece essa característica da banca OCP, né? Essa daqui é um tipo das mais simples da estrutura de questão da banca OCP, né? Então, olhando para a declaração, a gente vê aqui que está integralmente alinhado com a declaração e, por isso, não é uma alternativa incorreta, é correta. Vamos olhar aqui para a alternativa C. Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o direito de procurar ou de gozar asilo em outros países. Essa é uma questão assim complexa. Por quê? Porque ela está trazendo aí, né, uma condição que faz com que pareça,
né, que à medida que cometa um crime, né, a pessoa poderia estar ali buscando asilo. Mas veja o que diz aqui o texto da Declaração Universal. Aqui no artigo 14, tem 2 pontos. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então, né, a gente olhando aqui, todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países. Bom, dentro da frase, esse trecho aqui é que não está igual ao que está ali, né? Não faz sentido, né? Principalmente quando a gente olha aquilo que está aqui no item 2 do artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, né, ele não vai fugir, né, da condição que o indivíduo precisa. Se fez um crime no seu país, ele precisa se submeter às leis daquele país, né, para pagar ali pelo seu crime cometido, né? Então, esse direito de pedir asilo, né, estendido a todo ser humano vítima de perseguição, não se aplica nos casos que são motivados por crime de direito comum, né? Porque está sendo perseguido porque deve a lei, né? É ali alguém que transgrediu a lei daquele país e precisa pagar por isso. Mas, tirando, né, essa condição, todo ser humano tem direito a procurar e de gozar asilo em outros países. Então, a gente tem aqui a questão incorreta, né? Está incorreta porque está desalinhada com aquilo que diz o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Então, vamos olhar aqui para a última, né? Na verdade, a gente ainda tem aí mais 2 alternativas, e diz assim: a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social, né? A gente vê aí mais um aspecto de direitos humanos protegendo, né, crianças que têm aí, né, nascido fora do casamento. E a gente vai olhar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25, tem 2 pontos. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Ponto 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro e fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então, a gente tem aqui, né, o trecho desse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que está, né, totalmente alinhado aí àquilo que diz a alternativa. Então, a gente vai olhar agora para a última alternativa dessa questão, que vai tratar de algo, né, que é aí uma condição, né, também bem complexa, né, que diz assim: ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, né? É interessante que, né, cada país, né, tem a sua legislação ali para aquilo que é, né, essa nacionalidade. Mas o que diz o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos? No seu artigo 15º vai dizer 2 pontos, né? Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. E aí, se a gente voltar, né, lá para a questão, a gente vai ver aí que
tem, né, aqui essa frase, né? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, além do direito de mudar de nacionalidade. Então, a gente volta aqui, né? Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, né? Tem aqueles que são os apátridas, né? Aqueles que são ali sem uma nacionalidade declarada, né? Mas logo buscam a proteção para esses, claro. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, né? E aí, se a gente volta aqui, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, ok. Nem do direito de mudar de nacionalidade. Ok, é um direito. É claro que tem que se submeter às regras, né, dos países para ser um nacional, mas está totalmente alinhado aqui o que diz o texto. Então, veja bem, se a gente olha aqui, né, para essa questão, consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a alternativa incorreta. A gente viu que a A está correta, que a B está correta, a C que está incorreta, a letra D está correta e a letra A correta, né? Então, a gente tem aqui a incorreta somente a letra C, né? Então, esse é o gabarito, ok? Quando ele diz aqui, consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a alternativa incorreta, né? Olhando aí o próprio texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente localizou aí a letra C. Vejamos a próxima questão, ela é um pouco mais complexa, porque ela já vai adentrar na teoria geral dos direitos humanos, uma matéria muito mais próxima, muito mais aderente aos profissionais do direito, mas, obviamente, outros profissionais, como do serviço social, né, uma ampla gama de profissionais que lidam principalmente com os direitos humanos, devem também conhecer, né? Então, a gente vai olhar aqui de uma forma bem detalhada para que a gente possa também trazer aí um conteúdo que vai direcionar o estudo de vocês. Essa é uma questão da banca AOCP, que caiu no concurso da Polícia Civil do Pará no ano de 2021. E diz assim: os direitos humanos constituem matéria cuja tutela não se reserva unicamente ao âmbito doméstico dos Estados nacionais, mas também ocupa lugar na agenda da comunidade internacional. Isso é verdade, né? Porque, veja bem, a gente sabe da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que foi pensada, né, pela Organização das Nações Unidas. Então, não é apenas uma questão nacional, né, do Brasil, né, dos países, mas é algo que está na agenda internacional, ok? Sobre a teoria contemporânea dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai olhar, com base, né, nessa informação da teoria geral dos direitos humanos, aquilo que diz respeito às alternativas que são apresentadas. A gente precisa entender que esse tipo de questão aqui é um pouco mais complexa, por quê? Porque ela não vai falar daquilo que está numa única fonte, né? Como a gente viu, por exemplo, aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela já vai trazer aí, né, vai exigir do candidato um conteúdo mais amplo para que ele possa, né, ali fazer a sua avaliação se é correto ou não. Então, vejamos aqui, os direitos humanos de defesa relacionam-se com a prerrogativa de a pessoa solicitar uma conduta ativa do Estado a fim de promover seus direitos fundamentais. A gente vai olhar, por exemplo, para aquilo que está na Constituição brasileira, tá? Aqui é a Constituição, eu vou mostrar aqui, eu estou no site do Planalto, né? Eu sempre oriento os candidatos a estudarem, porque aqui já vem as atualizações, né? Então, você fica aí sabendo das atualizações. O artigo 5º
da Constituição Federal trata dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, e a gente vai lá no artigo, né, que aborda, na verdade, uma série de artigos, né? Eu poderia até dizer aqui, a partir, né, de um conjunto de entendimento para a gente responder aquela alternativa. Por exemplo, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Aqui, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político de opinião, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, ninguém será privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo legal, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e os recursos a elas inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Aqui, ó, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas na lei. Pessoal, o que isso tem a ver aqui com a nossa alternativa, né? Que a gente está aqui avaliando. Os direitos humanos de defesa relacionam-se com a prerrogativa da pessoa solicitar uma conduta ativa do Estado a fim de promover seus direitos fundamentais. A gente está olhando, né, com base naquilo que a gente acabou de ver aqui no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, para os direitos humanos de quem, né, tem ali a necessidade de defesa. Esses direitos, né, que estão sendo aqui evocados, eles são aquilo que a gente pode dizer, né, que no direito diz que são direitos de primeira dimensão, né, que envolve as liberdades civis, estão relacionados, né, à condição do indivíduo, à sua autonomia, né? Então, isso não está ainda evocando uma atitude por parte do Estado, né? Como se existissem querelas entre as pessoas, né? Algum tipo de desavença, né? Que assim, até onde eu preciso acionar o Estado para resolver isso, né? É o meu direito ir e vir, já diz a Constituição. Mas quando isso é negado, quanto que eu posso acionar o Estado para que eu tenha ali, por parte dele, a manutenção dessa minha garantia, desse meu direito fundamental, né? Então, há um entendimento de que esses direitos humanos de defesa, né, eles relacionam-se com a prerrogativa da pessoa, né, ter autonomia de resolvê-la. E que, obviamente, por ser esses direitos, né, de primeira geração, né, inalienáveis ao indivíduo, né, eles dispensam a conduta ativa do Estado para garanti-los, né? Então, está nesse âmbito. É claro que, em determinadas situações, obviamente, quando isso extrapola, exige a conduta do Estado, né? O estabelecimento das leis, mas os direitos humanos de defesa em si, eles não precisam dessa prerrogativa do Estado de ter uma conduta ativa, ok? Para garantir os seus direitos fundamentais, porque já está assegurado por lei. Então, essa alternativa está errada, sabe, pessoal? Então, assim, a gente vai ter aí a necessidade, né, de olhar, né, para aquilo que, né, cada alternativa para a gente ir buscando, né, a compreensão. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui já a próxima, mas eu queria já buscar aqui o fundamento, né, para que vocês possam
ter aí o acompanhamento. Então, vamos lá. A letra B, né, vai dizer o quê? Pode-se afirmar que a concepção contemporânea dos direitos humanos é marcada pela universalidade, ok, né? Todo ser humano, a gente já leu lá na Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição também, né? Todo e qualquer cidadão, né? Então, tem direito humano, é universal. E pela divisibilidade desses direitos. Não, os direitos humanos, eles são indivisíveis. Os direitos humanos é uma condição, né, que, obviamente, né, é feita de uma forma integral, de forma a assegurar ao indivíduo aquela condição. Né? Eu quero falar que, muitas vezes, a gente, né, olha de uma forma particionada, né, para o indivíduo, mas nós do serviço social, principalmente, sabemos o quanto, né, o indivíduo ele é integral, né? Ele tem ali todas as áreas da sua vida, né, vistas de uma forma que a gente possa aí ter assegurado essa condição. Eu quero mostrar para vocês aquilo que está previsto no Programa, né, Nacional dos Direitos Humanos. E vai dizer o que aqui na diretriz, no eixo orientador 3, universalizar direitos em contexto de diversidades, garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e independente, assegurando a cidadania plena. Então, a gente volta aqui para a letra B e vamos dizer, né, pode-se afirmar que a concepção contemporânea de direitos humanos é marcada pela universalidade? Ok. Até aqui está ok. Agora, pela divisibilidade, não. Aí a questão ficou errada. Ok? Vejamos a letra C. Ela diz assim: pode ser conferida interpretação aos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, de forma que o exercício de um direito ali previsto anule ou restrinja o exercício de outro, destruindo esse último direito. Uma coisa que a gente precisa entender é que existe uma limitação dentro daquilo que é essa aplicação dos direitos humanos. É claro que, no intuito de proteger, né, a gente vai inviabilizar outro direito, né? Não é isso, né? A gente viu até que ele é indivisível. O que acontece é que, se um direito, né, assim, coloca em discussão outro, precisa ter uma leitura a partir daquilo que é a característica, né, desse direito, né? Então, a gente precisa, né, não é conferir interpretação, né, mas é trazer ali uma ponderação daquilo que está sendo afetado, né? A gente pode ter como exemplo, né, por exemplo, a condição de guarda, né? Está sendo ali disputada a guarda de uma criança. E, à medida que se coloca o direito de guarda, também vai dar o direito de alimento, né? Assim, é como se um puxasse o outro, né? Não pode ser dado um direito e não ver o outro, né? Então, a gente precisa lembrar que, quando a gente leu até aqui a declaração, né, dos direitos humanos, a gente entendeu que, né, esse direito ele é assim um direito, né, de suma importância, tá?
ele é um direito que, obviamente, vem no sentido, né, de criar aí essa proteção de uma forma ampla, né, mas observando aí aquilo que é essa condição de limitação, mas é claro que é no sentido de, né, exigir, né, com que aplicado ali um direito, você, né, passe para aquele outro a seguir, né, que também vai exigir uma regulamentação, né, mas não é que vai ter ali, né, uma anulação ou restrição do exercício de outro, né? Assim, se um direito está conflitando com outro, vai se regulamentar um, depois vai se regulamentar outro, no sentido de conferir aos dois o acesso. Então, né, a gente tem aí mais uma alternativa errada. A gente já viu aqui a letra A está errada, a letra B está errada, a letra C também está errada, e a gente vai agora para a próxima. Essa alternativa, ela é um pouco mais complexa, porque ela já está buscando, né, ali uma referência teórica, e isso é muito próprio desses estudiosos, né, quem se debruça sobre o direito, né, ou sobre o aspecto dos direitos humanos de uma forma mais teórica. O que a gente pode dizer aqui é que tanto Hans Kelsen como Alf Ross, né, eles divergem dessa postura de direitos humanos inatos à pessoa, né? Olha aqui o que diz essa alternativa. Positivistas como Hans Kelsen e Alf Ross afirmam que os direitos humanos são direitos inatos à pessoa, que decorrem de sua própria condição de ser humano. Na verdade, quem traz essa defesa, né, são aqueles que no direito chama de justnaturalistas, né, que seriam, né, esse direito inato. Esses dois autores, né, eles fazem parte de uma escola, né, que obviamente não é compatível com essa leitura, né? Eles são adeptos do realismo jurídico e, obviamente, por isso essa alternativa também está errada. E a gente vai avançar aqui para olhar a próxima alternativa. Olhando para a alternativa E, a gente vai encontrar aí também uma outra que exige o conhecimento teórico. Mas, assim, esse é o tipo de alternativa que eu vou te dar aquela dica que eu sempre dou quando cita artigo, né, o número do artigo na prova. E você vai aplicar essa dica que eu dou quando você olhar o nome de um teórico, né? É claro que aquilo que a gente viu aqui na letra D é um pouco mais complexo, porque você teria que conhecer esses autores para você conhecer, né, as suas teorias. Mas olha o que diz a alternativa E. A partir de um resgate da visão kantiana, a única condição exigida para que alguém seja titular de direitos humanos é a sua condição de ser humano. Assim, o que eu quero dizer é que você não precisava nem ter lido Kant para você entender isso. Primeiro que no artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos já está dizendo todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Então, a gente já tem aqui essa condição assegurada, né? E você não vai ficar ali perdida. Eu nunca li Kant, né? Embora que nós do serviço social, né, na universidade a gente ouve falar, né, de Kant também, né, nas matérias de filosofia, e a gente sabe, né, até de aqueles que estudam Zygmunt Habermas, né, que é um discípulo lá de Kant. Então, assim, já é um autor próprio, próximo do serviço social, né? Mas eu te dou essa dica, né? Porque só você ler a continuidade da alternativa que você já vai ver que ela é correta.
não precisaria nem você saber a visão de Kant, mas é claro, né, que se você já conhece, né, você veria que essa é uma alternativa correta, porque a partir de um resgate da visão kantiana, a única condição exigida para que alguém seja titular de direitos humanos é a sua condição de ser humano, né? Nós sabemos que a condição de direitos humanos é inalienável dos indivíduos. Dentre todas as alternativas vistas até agora, achei uma das mais fáceis para vocês. Ela vai trazer aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos na veia. E ela diz assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê no artigo 3º que todo ser humano tem direito. E aí, novamente, né? Aí vem, mas eu não lembro do que diz o artigo 3º. A gente já vai olhar, fala aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bem simples, né? A gente já tem até aqui a alternativa, mas a gente pode também, né, trabalhar por aquilo que a gente já conhece da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a eliminação, né? Por exemplo, embora ela fale daquela condição que a gente viu até aqui acima, né, de que as eleições elas seriam, né, por base da vontade do povo, eleições periódicas e legítimas, mas ela em si não cita a palavra democracia, né? Então, já é alguma coisa aí para a gente eliminar. E a gente precisa entender que é algo, né, que todo ser humano tem direito, né? E que, obviamente, né, todos têm direito à subsistência, é o que diz a Declaração Universal, ao seu sustento, mas não necessariamente, né, via trabalho, né? Então, a gente já eliminou aqui, olha, praticamente todas e ficamos aqui com a vida, liberdade e a segurança pessoal. É isso, pessoal. Nós vamos encerrar, né, hoje por aqui o nosso preparatório. Ainda teremos algumas aulas que eu vou te aguardar